Eu fico na dúvida se o que eu sei é suficiente para atuar como programador. Eu fico na dúvida de como montar um currículo e medo dos projetos práticos da entrevista. A falta de informação e de não sentir capacitado para o mercado. Eu nunca tenho certeza se eu estou realmente preparado para tal. Como aplicar para a primeira vaga na área sem experiência anterior e sem a possibilidade de entrar no mercado como estágio por não estar cursando formalmente na área. Saber exatamente o que eu preciso saber para me candidatar na área. Por acaso alguma dessas dúvidas é a sua dúvida também? Ou alguma dúvida parecida? Essas foram dúvidas que eu recebi no meu grupo exclusivo do Telegram e eu quero trazer aqui a minha experiência sobre como resolver cada um desses problemas de forma 100% prática e pragmática agora, para que você finalmente consiga aplicar para as vagas de programação. Para começo de conversa, pessoal, uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm medo é literalmente de aplicar. Isso aqui para mim é a maior questão que impede as pessoas de conseguir uma vaga. Não é na maioria das vezes porque ela não tem o requisito, ela não tem ali o pré-requisito ou o mínimo necessário para começar a trabalhar. A maioria das vezes é literalmente uma questão de medo, ou seja, uma questão totalmente psicológica e não técnica. Então, minha primeira dica para você, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é literalmente se forçar a aplicar para vagas, porque o maior medo que você tem hoje é o medo inconsciente e é o medo que, se você pegar as questões técnicas, que eu já vou falar aqui quais são os pré-requisitos básicos para a maioria das vagas, se você já tem essas questões técnicas, não tem por que você não tentar, porque literalmente você não perde nada. O tempo que você usar na entrevista é um tempo de prática que você pode usar para ser melhor na próxima entrevista. O não que você recebeu pode ser uma forma de você saber em quais pontos você tem que melhorar. Se você ficar nervoso ao tentar responder um tipo de pergunta, isso vai te ajudar a ficar menos nervoso na próxima vez. E no melhor dos casos, você pode receber um sim e começar a trabalhar na área. Ou seja, só tem motivos para você sim tentar a fazer essa entrevista. Então vamos começar aqui falando dos pontos técnicos que são requisitos para a maioria das vagas, independente de qual linguagem de programação você pretende trabalhar. Eu divido aqui as vagas, eu vou falar principalmente aqui hoje das vagas de desenvolvimento, front-end e back-end, que são as principais vagas de trabalho hoje. Nós temos também vagas na área de dados, mas eu vou deixar falar isso mais para o final. Vamos começar falando do front-end e o back-end. Front-end são aquelas pessoas que trabalham com desenvolvimento de sites, desenvolvimento de sistemas, a parte visual de um sistema. Para essas vagas, o requisito básico que você tem aí são um conjunto de 3 tecnologias, que é HTML, CSS e JavaScript. Se você pretende trabalhar com front-end especificamente ou mais focado no front-end, você tem que dominar essas 3 tecnologias. Isso é a base de toda pessoa que vai trabalhar com front-end. Porém, não para aí. Uma outra questão que é extremamente importante para você que vai trabalhar com front-end também é ter o conhecimento de Git e GitHub ou algum outro tipo de local onde você pode armazenar o seu código e fazer o versionamento. Se você quer aprender Git, inclusive eu tenho um curso gratuito, eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu curso gratuito de Git, aqui no YouTube mesmo. Isso é importante porque mesmo que você não trabalhe com back-end, a pessoa que trabalha com front-end também tem que subir código para um repositório, e aí você tem que fazer esse processo através do Git ou GitHub, que é basicamente um software de controle de versão. Pessoal, se você está assistindo até aqui, comenta aqui embaixo o seu nome ou o nome do canal, só para te ajudar aqui a levar esse vídeo para o máximo de pessoas possível, e assim eu trago mais conteúdo como esse aqui para vocês nos próximos vídeos. Mas vamos dizer que você quer trabalhar mais no back-end, você quer trabalhar aí com a lógica de programação, regra de negócio, controlar fluxo, criar e dar manutenção para regras que irão determinar como que o sistema vai funcionar. Nesse caso, você irá trabalhar principalmente com o back-end. E no back-end nós temos alguns requisitos básicos. Para o back-end, eu diria que assim, a base que você tem que saber é trabalhar com banco de dados, tá? Então você pode pegar um dos 3 principais aí, que é, por exemplo, o MySQL, o Microsoft SQL Server, o Postgres. Esses são os 3 principais hoje. Tem o Oracle também, que é bem usado. Você pode pegar qualquer um desses aí e aprender. Git também é necessário. Você vai estar subindo e baixando código na sua máquina e você usa o Git para isso, que é o controle de versão. E terceiro, uma linguagem de programação que é usada bastante hoje, como, por exemplo, Python, C Sharp, JavaScript, Java, PHP e por aí vai. Então essas são as questões básicas, os requisitos técnicos que você precisa ter para conseguir trabalhar, para conseguir aplicar para uma vaga. E aí vem a dúvida que o Bruno mandou aqui no meu grupo do Telegram, que é o seguinte: eu fico na dúvida se o que eu sei é suficiente para trabalhar, para atuar como programador. Inclusive, se você quer também participar da minha comunidade do Telegram, é só entrar aqui no link t.me/deveaprender, é só entrar nesse link aqui e você pode participar do meu grupo aqui também. Então como que eu posso saber se estou pronto ou não? A primeira questão é essa que eu falei, ter os requisitos básicos para as áreas de front-end ou back-end, ou para aquela área que você quer trabalhar, se é desenvolvimento de jogos, se é análise de dados, tem requisitos diferentes e você teria que aprender quais são os requisitos básicos dessas vagas. Porém, se você está nessas 2 categorias que são as principais do mercado hoje, e você já aprendeu essas questões técnicas básicas, o restante agora é de literalmente começar a entrevistar, porque cada empresa tem um processo diferente, então não tem como a gente generalizar aqui e dizer que todo o processo vai ser igual. Alguns processos são muito mais conversados de você, do recrutador, tentar entender como você trabalha, qual é o seu perfil de trabalhador, e outros são mais técnicos que vão te pedir coisas específicas, questões e perguntas específicas daquela linguagem de programação
relacionada àquela vaga que você quer aplicar. A dica que eu posso te dar nesse sentido é que você pegue ali o requisito da vaga, veja qual é a linguagem de programação principal e pesquise no Google perguntas de entrevistas para a linguagem tal. E sim, você provavelmente vai encontrar blogs, vídeos, outros artigos que falam exatamente quais são as principais perguntas relacionadas àquela vaga. E literalmente é uma questão de decorar. Você vai decorar as respostas e ser capaz de responder essas respostas durante a entrevista. O ideal é que você realmente entenda como isso é aplicado na prática, tá? Mas isso só irá vir através de prática, de projetos, que é algo que você também tem que correr atrás se você quer trabalhar naquela área. Você está fazendo projetos para que você possa praticar e ter mais segurança na hora de fazer algo na vida real ou de responder algo relacionado àquilo na vida real, que no caso seria uma entrevista. O Guilherme também mandou uma dúvida aqui que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas, que é o seguinte: saber exatamente o que eu preciso saber para me candidatar à vaga. Isso aqui, pessoal, é uma questão que vai depender muito da empresa, porque tem empresas que colocam descrições super genéricas. Por exemplo, se você vai aplicar para uma vaga de desenvolvedor web júnior Python. Tem vagas que eu já encontrei aqui que elas vão pedir que você saiba Python, banco de dados e Git. Elas colocam literalmente só isso, não deixam nada mais especificado. Inclusive, todas as entrevistas que eu participei até hoje, elas eram mais ou menos assim. A descrição da vaga era bem genérica, ela não dava nenhum conhecimento específico. Por exemplo, você tem que saber trabalhar com Django, você tem que saber trabalhar com decorators. Eles não te dão uma lista extremamente específica dos conhecimentos exatos que você tem que saber. Eles normalmente vão falar conhecimento básico, conhecimento avançado, de uma certa linguagem ou de um certo framework. Então você leva como base isso aí para conseguir encontrar os seus requisitos. Você vai pesquisar no YouTube, em artigos sobre quais são o que é considerado o conhecimento básico, conhecimento avançado de uma linguagem ou de um framework. E com base nisso você teria uma ideia de o que eles irão perguntar na entrevista, mas o que eles irão de fato perguntar vai depender do próprio entrevistador, cada empresa é diferente. O que você tem que fazer ali é ter o conhecimento básico do que é pedido, mas eu quero que você fique esperto, porque tem muitas descrições de vagas onde as pessoas que têm os anúncios das vagas são pessoas do RH que não têm conhecimento técnico. Então elas acham que é normal você botar ali que você tem que saber C#, Java, Python, JavaScript, 3, 4, 5 linguagens numa vaga. Isso não é realista, isso não é certo, mas muitas empresas colocam essa função para o RH fazer, e o RH simplesmente não tem conhecimento técnico e não sabe que não é normal você pedir 3, 4 linguagens numa vaga para um júnior. Isso não é normal, não deveria nem ser uma prática do mercado, mas é uma prática do mercado. Então você tem que entender qual que é a linguagem de programação principal para que você esteja apto para responder perguntas daquela linguagem de programação, certo? Então, se você tem ali 3, 4 linguagens sendo pedidas na entrevista, pessoal, ignore isso, foque só naquela que é a principal, porque as pessoas que estão fazendo aquelas vagas provavelmente nem sabem a importância de você ou o impacto de você pedir mais do que uma linguagem de programação em uma entrevista de emprego, certo? E uma dúvida do Bruno Moraes que eu acho bem interessante aqui para quem não está fazendo faculdade: como aplicar para a primeira vaga na área sem experiência anterior, sem possibilidade de entrar como estágio, por não estar cursando formalmente na área. Isso aqui, pessoal, é uma sacada que você tem que saber, porque tem muitas pessoas que não fazem faculdade. Eu, inclusive, não tenho nenhum problema com isso. Eu acredito que muitas empresas hoje já estão possibilitando que você entre nelas, mesmo sem faculdade. Mas o segredo para você entrar, já que você não vai poder fazer aquele estágio primeiro e depois ir para júnior, para você já entrar direto como júnior, são dois possíveis caminhos que eu vejo hoje, tá? O primeiro caminho é você começar pelo caminho freelancer, adquirir experiência profissional e colocar essa experiência profissional no seu currículo, porque agora você não vai ser tipo uma pessoa do zero para o júnior. Você vai ser uma pessoa que já tem experiência profissional, já foi pago para trabalhar com aquela linguagem de programação, e agora você está apenas modificando onde você trabalha. Ao invés de trabalhar como autônomo, você agora irá atuar em uma empresa. Então você já vai entrar com experiência, isso te dá uma credibilidade muito mais alta, tá? Para você entrar, inclusive, no nível muito mais alto do que as pessoas que vão entrar como estagiário, inclusive também ganhando mais do que um estagiário irá ganhar, porque o estagiário normalmente ganha muito menos do que um júnior. Então, a minha recomendação é que você faça projetos freelancer, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso. Você pode pesquisar Deve Aprender Freelancer, você vai encontrar vários vídeos falando sobre isso. Eu tenho até uma playlist falando sobre isso aqui, se você quer trabalhar especificamente com Python. Então, essa é a minha recomendação para você que não tem formação, mas quer já entrar com o pé na frente de todos os outros candidatos que estão apenas entrando nele da faculdade totalmente cruz, sem nenhuma experiência. Então, eu recomendaria que você fizesse isso. Inclusive, se você está fazendo faculdade, também recomendo que você faça isso, porque você vai ter muitos benefícios de todas as outras pessoas que estão entrando totalmente cruas aqui naquela vaga, certo? Então, essa é a minha dica para você que quer entrar, mas não tem formação de faculdade ou algo do tipo. Eu recebi várias outras dúvidas aqui, mas eu vou deixar para isso para um próximo vídeo. Se você tem outra dúvida relacionada a isso, deixe aqui nos comentários e não esqueça de participar da minha comunidade no Telegram, é o t.me/deveaprender. Então entra lá na minha comunidade, porque tem conteúdos exclusivos que só vão aparecer lá e as pessoas que estão aqui no YouTube acabam não vendo isso. E antes de sair desse vídeo, digita aqui embaixo, eu vou conseguir a minha vaga, o seu nome e a data que você assistiu esse vídeo.